Graças a Paz, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para juntos podermos estar falando e compartilhando sobre a palavra de Deus nesse nosso estudo sobre Apocalipse, ponto a ponto. É muito bom estar falando com vocês. Espero que todos estejam sendo abençoados, estejam felizes, alegres na presença do Senhor. Nós aqui estamos debaixo da graça de Deus também, buscando ao Senhor e queremos que a cada dia nós possamos estar mantendo acesa em nosso coração a chama do amor pelo Evangelho, do amor pela palavra de Deus, do amor uns pelos outros, que é o fim da fé, né? O fim da fé é esse, que nós possamos ter todos um coração só e estamos unidos no amor de Cristo. Glória a Deus. Nós queremos estar continuando esse Apocalipse ponto a ponto, hoje na quarta, que é a carta escrita à igreja de Tiatira, né? Assim diz a palavra de Deus, capítulo 2, versículos 18 até aos 29. Diz assim: é o anjo da igreja que escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti, que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza e não se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituem com o sacrifício da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei em uma cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retende-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma carta muito rica, muito profunda e muito abrangente. Portanto, porém, nós temos poucos minutos para poder estar comentando sobre ela. O primeiro ponto que eu gostaria de observar é o ponto histórico. Quem era a igreja de Tiatira? A palavra ela significa sacrifício de trabalho. Era uma cidade formada por artesãos e mercadores. É uma cidade totalmente comercial. O foco principal da cidade era o comércio. E nesse comércio eles davam apoio às tropas de Roma que estavam aquarteladas na cidade próxima ali de Tiatira, chamada Pérgamo, né? E por isso, então, os romanos eles deixavam essa cidade trabalhar, essas associações, esse comércio funcionar, porque era do interesse deles, porque eles apoiavam, né, e davam suporte para essas tropas romanas que estavam em Pérgamo. Então, né, nesse período, houve um terremoto no ano 27 a.C. Depois desse terremoto, passou-se um tempo que ela ficou destruída, de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Depois, nesse período do ano 14 depois de Cristo, ela foi reconstruída com a ajuda do Império Romano, né? E aí ela estava dando suporte, então,
as tropas romanas desde então, né, e cada vez evoluindo e crescendo mais, porque era uma cidade bem conhecida e ela era, vamos dizer, rica, né, por causa das suas atividades. Né? Então essa cidade era conhecida assim como era dividida em guildas, ou seja, seriam associações comerciais, né? Associações comerciais. E as pessoas que quis morar, que eram na região, que trabalhavam lá, elas teriam que se ligar a essas associações. E por conta disso, então, ela tinha que participar, né, dos interesses dessa associação, não somente a parte operacional, a parte profissional, a parte dos trabalhos, mas também, né, da filosofia, dos pensamentos e, por fim, a religião. Então, na cidade, aqueles artesãos e mercadores, eles tinham lá um padroeiro, né, que era Apolo, que era uma representação do deus Apolo. Então, uma vez por ano, todos os anos, eles faziam essas festas, né? Essas guildas faziam essas festas, as associações faziam as festas, e ali eles ofereciam carne, né? A carne ao deus Apolo, né? E essas festas aí ia acontecendo, e não era incomum, não era raro que ela sempre terminava em orgias e libertinagens sexuais. Então, a palavra ali nós vemos que Jesus estava enviando a igreja, a igreja de Tiatira, né, mais especificamente ao anjo da igreja, estava contestando essa mistura, essa mistura da igreja com essas atividades pagãs. A primeira coisa que nós vamos estar vendo aí é que o anjo da igreja que estava em Tiatira, versículo 18, ele diz assim: escreve, isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Os olhos como chama de fogo, ele significa, né, autoridade, né, poder de penetração, deidade, né, a onisciência, a onisciência do Filho de Deus. Né, do Filho de Deus. A capacidade de enxergar. Os pés, né, diz assim, chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente, ou seja, ao bronze, algumas traduções dizem bronze polido. Né? Esse latão reluzente, ou bronze polido, ele sempre vai simbolizar o juízo, né? Ou seja, o castigo de Deus sobre a prática do pecado. Seria o juízo de Deus, que era o poder de Deus, né, do Senhor, de suplantar, de vencer essa batalha contra o pecado, contra o erro, contra Satanás, as obras de Satanás. Então, ele se apresenta: eu sou o Filho de Deus, né? Os meus olhos são como chama de fogo, tenho a capacidade de enxergar, eu conheço, vejo e meus olhos penetram tudo, e tenho os pés de latão reluzente. Eu vim aqui porque eu tenho o poder de vencer essa situação, de ser vitorioso sobre a situação. Aí, versículo 19 diz: conheço, né, as tuas obras, o teu amor, a tua fé, conheço o teu serviço, conheço a tua perseverança. Então ele tinha essa capacidade de penetrar, ele conhecia, ele via diretamente e profundamente o coração das pessoas e da igreja, daqueles que estavam ali da igreja. Às vezes você vê pessoas crentes que fazem coisas boas, mas onde está o coração dele? Só Deus conhece. Né? Pode estar bem intencionado ou mal intencionado ou indiferente. Deus conhece o coração de cada um. Então ele conhece todas as coisas. Então ele veja bem. Veja bem, ele, com a primeira fase ele falou: conheço as tuas obras, conhecimento. Ou seja, é uma capacidade abrangente, né? de saber exatamente tudo o que está acontecendo, não somente o que a mão daquele obreiro está
produzindo no seu trabalho, mas o que está no seu coração motivando o trabalho das suas mãos. Ele conhece. E aí, segundo ponto, ele diz, né, eu sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que a primeira. Eu estou vendo que cada vez você está desenvolvendo, está ampliando, você está ajudando as pessoas, você está fazendo tantas coisas, né? E às vezes a gente se preocupa, porque quando a pessoa ela começa a fazer obra demais, é porque a fé dela já está meia fraca, né? Quando se perde a fé, então vem as obras. Nós precisamos ter na verdade, a nossa fé, as nossas obras devem ser motivadas pela nossa fé. E não o contrário, fazermos obras para que, através das obras, a nossa fé seja reconhecida, que nós não temos nenhuma, a fé não vem de vós, é dom de Deus, está escrito, né? Então, vamos ver o que o Senhor, né, está enxergando dentro de nós. E aí, continuando, né, é interessante que ele diz assim, tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza, versículo 20, se diz profetiza, né? Mas tem contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituem como das coisas sacrificadas ao vivo. Nós vimos que a cidade de Tiatira era uma cidade que ela estava focada em sua atividade principal era o comércio, né? Era formada por aquelas associações comerciais, e aquelas pessoas que estavam lá, que estavam lá vivendo naquelas associações comerciais, elas estavam convidadas, logicamente, a participar, né? Participar daquelas festividades que eram, não era somente não era uma reunião social, era uma reunião religiosa, porque era uma festa pagã, eles adoravam um Deus chamado Apolo, né? Então eles faziam naquela festividade, apresentavam, ofereciam-se a carne, né? A carne aqui a gente entende como, não como, vamos dizer assim, pedaços de carne ou peças de carne, mas a carne que eu entendo, que nós entendemos, é a carne de uma maneira geral, é o seu próprio corpo, os seus desejos, suas vontades que influenciam. E essa festa começava a acontecer e sempre acabava, né, em libertinagem, em orgias. E Jezabel, ela falava assim, não, vocês podem ir, porque era aquela filosofia, aquele ensinamento dos nicolaítas, né? O que importa é o seu coração, né? Porque tudo que o seu corpo fizer, tudo que você fizer no corpo, ou que você praticar, vai estar no seu corpo, mas não pode contaminar o seu espírito, né? Era essa a filosofia, era esse o pensamento. Então, nada é pecado, nada é errado, tudo pode. E será que a gente não está vivendo essa mesma situação hoje? Né? Crentes que muitas vezes participam às vezes em festas juninas, vão lá fazer uma festa que é dedicada aos ídolos, né? Vai participar lá do Cosme Damião, vai participar do carnaval, que tem como Deus aquele rei Momo, que vem lá da antiguidade, que era o rei o demônio da prosperidade, dos prazeres carnais, e o crente às vezes vai lá, e nós vemos participando de várias situações que não são condizentes com a vida do cristão verdadeiro.
Então, atentos para que esses profetas de Jezabel, que são macumunados, que têm a mesma filosofia, o mesmo pensamento, a mesma linha de raciocínio e de entendimento espiritual da Jezabel, influenciem nossa vida, para que nós não nos desviemos da verdade. Jesus ele veio para isso, para nos manter na verdade, no caminho, na verdade. E precisamos manter-nos a alegria, né, a realização, né, a satisfação do crente deve estar na palavra de Deus, em andar em santidade, em buscar a presença de Deus e ser fiel ao Senhor. Essa deve ser a nossa atenção. Nós não podemos estar participando ao mesmo tempo da mesa dos demônios e das coisas espirituais. Deus dá uma oportunidade, eu dou a oportunidade, mas ela não se arrependeu, né? Diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse, versículo 21, da sua prostituição, e não se arrependeu. Tinha consciência, tem consciência, mas esse se chama a arrogância, o orgulho, a prepotência humana. Eu conheço tudo, Deus fala comigo, Deus me revela, né? Será que é Deus mesmo? Será que é Deus mesmo? Porque tudo que, se Deus revela, se era Deus que revela, por que vai de encontro aos ensinos fundamentais da doutrina dos apóstolos? Esse é o questionamento. Então, ele dá uma oportunidade para se arrepender. E o arrependimento é isso, voltar-se aos pés do Senhor, chorar, buscar, né? E se esvaziar daquilo do seu pseudo-conhecimento, daquilo que ele acha que sabe, que acha que conhece, acha que entende, acha que sabe. Não, nós não sabemos nada, não conhecemos nada, não temos nada, nós dependemos em todo o tempo da graça de Deus e da palavra de Deus para nós caminharmos para a presença de Deus. Então, que nós possamos entender isso. Vejam que, continuando, né? Ele diz, versículo 24, mas eu vos digo, a vós, aos restantes que estão em Tiatira, todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então, o que Jesus ele fala aqui é os que vão atrás dessa doutrina dos nicolaítas, da Jezabel, né? Estão conhecendo não as profundezas de Deus, eles se achavam muito espirituais, né? Se achavam muito espirituais, mas na verdade eles estavam conhecendo as profundezas, não eram as profundezas de Deus, mas as profundezas de Satanás. Ele diz assim, vocês que não aceitaram isso, diz assim, mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. Até que eu venha. E é o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então aqui ele está indo, o caminho que Jesus está fazendo agora é um caminho inverso. No início ele estava falando das obras para a suposta fé. Essa fé que estava sendo contaminada, né, envenenada pelos preceitos, pelos conceitos, pelas profecias de Jezabel. Agora Jesus está vindo no sentido contrário. Agora vocês que têm fé, que conhecem, que não aceitaram essas profecias diabólicas, esses ensinamentos heréticos, agora vocês vão, através da sua fé,
do seu posicionamento, e vocês vão construir obras, né? E essas obras, diz assim, ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, não as obras da igreja, as suas obras. Qual é a obra? Qual é a obra de Jesus? Veja bem, guardar até o fim as minhas obras. Qual é a obra de Jesus? Fé, amor, santidade, perseverança, longanimidade, temperança. Essa é a fé. Essas são as obras que vão ser refletidas através da nossa união com Deus. Eu lhe darei o poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerei, serão quebradas como vasos de oleiros, como também recebi de meu Pai. Essas pessoas que estavam sendo, talvez, desprezadas, colocadas de lado, né, criticadas por não aderirem, serem consideradas antiquadas ou antigas ou quadradas, né, consideradas fanáticas. Essas pessoas que estavam sofrendo por causa de Jezabel, dos que aceitavam a doutrina de Jezabel, e pelos moradores e pelo restante dos ímpios que estavam mais ou menos alinhados com esses supostos cristãos, esses supostos religiosos, crentes. E Deus vai dar o poder, Jesus vai dar a eles o poder de governar sobre esses. Agora está sendo oprimido. E aí Jesus vai dar então poder de reger sobre esses. E é por isso que ele diz lá no início, eu tenho os olhos como chama de fogo, meus olhos brilham como a luz do sol, os meus pés são de latão reluzente. Os meus pés significam o poder, a autoridade, né? A capacidade de ser o campeão na batalha. Então, esses que estão hoje, que estavam nesse momento, sendo oprimidos por Jezabel, os seus adeptos e os pagãos, agora vão levantar e vão reger. Vão levantar com poder e dominar. Louvado seja Deus. Ao que vencer e guardar as minhas palavras, as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Versículo 26 está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Esta é a promessa de Deus para nós. Que Deus nos dê a cada dia vitória sobre vitória. E que nós possamos olhar para trás e ver que nesses 2000 anos que se passaram, esta palavra, ela é tão atual, ela é tão de hoje, ela é tão clara e direta, hoje, 2000 anos depois, mostrando o poder, a onisciência e o governo de Deus. Que a mão de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração. E você, Igreja de Jesus, tenha vitória sobre vitória. Estamos juntos. E eu tenho certeza que dentro dessa Igreja Batista em Cordinho, muitos de nós vamos estar participando dessa grande virada que Jesus, o Filho de Deus, vai fazer no final dessa batalha. Deus abençoe em nome de Jesus.